E estamos de volta com o Vida Saudável, melhores momentos. Durante esse ano que passou, tivemos conteúdos aqui cheios de informação. No nosso quadro Cuidar Acima de Tudo, que é um oferecimento da Drogaria Globo para você. Confira. Cuidar acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. É sempre importante a mulher fazer uma consulta pré-concepcional, para que o obstetra possa observar o que ainda falta para ela fazer para que ela tenha uma gravidez segura. Vacinas que não podem ser usadas durante o período da gravidez podem ser adiantadas e prevenir doenças, como por exemplo a vacina da rubéola, que não pode ser usada na gravidez, mas que se a mulher conseguir fazer antes da gravidez, ela pode ter uma gravidez bem mais tranquila, evitando assim doenças. Outras vacinas, como a própria vacina do HPV, também pode ser usada e feita antes do período da gravidez, o que previne o câncer de colo de útero, vacinas as mais diversas, hepatite B, por exemplo, também muito importante que a mulher tenha essa atualização vacinal para que ela tenha uma gravidez bem mais tranquila. Em relação ao peso da mulher, isso influencia na hora de engravidar? Se ela estiver acima do peso ou abaixo do peso? Sim, claro. Até porque o peso, ele define uma questão muito importante, que é a questão hormonal da mulher. Então, mulheres com excesso de peso ou com peso muito baixo, extremo baixo peso, a desnutrição severa, elas não conseguem ovular normalmente, então elas têm mais dificuldade. O excesso de peso ainda traz como consequência algumas doenças plurimetabólicas, como por exemplo a hipertensão, o diabetes, que podem definir problemas na gravidez sérios. Qual é a melhor idade para a mulher engravidar? Entre os 20 e os 35 é a melhor época, que tem os melhores óvulos. Lembrar que com o aumento da idade, há também um risco desses óvulos serem expostos a agentes naturais, radiação, agrotóxicos, que diminuem a qualidade do óvulo e aumentam o risco de bebês com malformações genéticas ou hereditárias. Então, por conta do envelhecimento dos óvulos. Que vidinha boa! É aqui, até mesmo antes de aprender a falar e a caminhar, que cada estímulo, cada atividade, o ambiente em que a criança está inserida vão interferir no adulto que virá. A saúde física e mental, o equilíbrio emocional começam a ser definidos na primeira infância, até os 6 aninhos de idade. Especialmente a primeira infância, ela é muito importante porque o cérebro nos primeiros anos de vida, ele se desenvolve muito rapidamente, Então, é importante a gente ficar atento e se preocupar com esse cuidado, com esse estímulo, porque o cérebro ele vai estar sensível a esses estímulos. Então, a primeira infância, dos 0 aos 6 anos, a criança ela vai ser influenciada diretamente com as interações com o meio. Então, toda a relação social com o meio que ela vai estar interagindo vai influenciar no desenvolvimento físico, motor, cognitivo e socioemocional também. E nem é preciso esperar o nascimento para estimular o filho. A neurociência explica que o cérebro das crianças passa por uma intensa fase de amadurecimento entre a gestação e os 2 anos de vida, o que determina a grande capacidade de absorção do ambiente. É a chamada primeiríssima infância. Por que essa fase aí, essa fase da primeira infância, Tem a primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, é isso, doutora? Exato, tem a mais básica, mais inicial, até 6 anos. E depois... Por que é um período de muitas viroses para os bebês? Então, essa é uma coisa que eu tenho falado muito para as mães agora na pandemia. O que acontece? Elas sempre tinham aquela ansiedade: quando é que eu posso ir ao shopping? Quando é que eu posso ir à praia? É a ansiedade básica, aquela pergunta inicial, Eu digo, gente, vamos esperar pelo menos a finalização dos primeiros 6 meses, Que é quando termina aquele ciclo de vacinas iniciais. Por quê? Porque imagina, o bebê, ele nasceu sem proteção nenhuma. Aí ele começa a amamentar. Quando ele começa a amamentar, às vezes ele até recebe algum anticorpo da mãe, pelo sangue e tal, mas assim, o que é o leite materno, que é o alimento padrão? É aquele primeiro alimento que vai fornecer anticorpos, Os primeiros anticorpos. Os primeiros anticorpos. Então, imagina, a gente tem um ciclo de vacinas pré-estabelecido, que a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Então, assim, esse bebê não tem imunidade, aí ele começa a ter alguma imunidade quando começa a ter o ciclo de vacinas. E o primeiro ciclo é com 6 meses. Então, assim, a gente não pode querer levar o bebê ao shopping, à praia, sem pandemia, em tempos normais. Isso é importante, porque às vezes você encontra bebês assim, recém-nascidos no shopping.
Então, não é indicado, doutora? De jeito nenhum, gente. Recém-nascido, lugar de recém-nascido é em casa. Então, assim, me arrumou toda e era vacina. É um meme bem clássico, né? Porque, assim, a empolgação de uma mãe ali naquela fase inicial é arrumar para ir ao pediatra, arrumar para ir vacina, e basicamente são essas as saídas do bebê. E quais são as principais mudanças aí na puberdade da questão da saúde mental, comportamental dessas crianças aí que estão entrando nessa fase? Que deixa os pais de cabelo em pé. Deixa. Né? É verdade. No geral, o que acontece? A adolescência é um período de início da independência, é um período de transição da infância para a vida adulta. Então, há uma série de transformações. Primeiro, que o adolescente ele se distancia um pouco dos pais para encontrar sua tribo, seus grupos. Por isso que é muito comum o adolescente começar a buscar jovens nos quais ele se identifica, tanto em termos de estilos, de gostos musicais. Muitas vezes acontece deles quererem mudar o cabelo, a cor do cabelo com frequência, o estilo de se vestir. É muito comum, Neyara, eles ficarem um pouco mais opositores, quererem até reivindicar muito a questão da política, a questão da religião. Eles são muito atuantes nesse aspecto, porque eles estão se encontrando no mundo, encontrando sua identidade própria. Então, acontece de ter muitas mudanças nesse aspecto. Outro ponto importante é que é normal e esperado eles serem um pouco mais opositores, principalmente em casa, né? Contrariar um pouco os pais, quererem ter uma opinião própria. Isso é normal e esperado, porque eles buscam sua própria independência e sua maneira de pensar, né? Eles procuram validar isso. O que não é comum é, por exemplo, irritabilidade pode acontecer na adolescência por conta das questões hormonais. O famoso mau humor, sempre mal-humorado. Isso pode acontecer. Porém, quando é uma irritabilidade persistente, intensa, que causa sofrimentos e prejuízos, é que é o problema, né? Porque, por exemplo, uma irritabilidade persistente e intensa pode sugerir transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Por isso que tudo tem que ser avaliado com muita cautela.